Você sabia que muitos problemas que nós enfrentamos na vida não decorrem de decisões erradas exatamente, mas de decisões que tomamos sem pensar? Se você ama a escola bíblica dominical, se você gosta de estudar a Bíblia, fique conosco nos próximos minutos, porque nós estaremos estudando o tema da lição de número 9, que fala exatamente sobre a prudência. E o título da lição é Prudência, uma virtude que guarda a vida. O texto bíblico dessa lição está no livro de Provérbios e está em vários textos diferentes do livro. Eu sugiro que você leia todo o livro para que você tenha uma visão completa desse assunto que é muito interessante. Aliás, uma sugestão que eu quero dar a você é que quando você for estudar o livro de Provérbios nesse trimestre que nós estamos comentando na escola bíblica dominical, eu quero pedir que você tenha o cuidado de, ao estudar cada assunto, você procure destacar esse assunto dentro do livro. Hoje, por exemplo, nós vamos estar estudando sobre prudência. E é muito interessante, porque o livro de Provérbios ele tem inúmeros textos que falam sobre isso nas nossas vidas. E é bem interessante que a gente preste atenção, porque por falta disso, muita gente comete erros e erros graves. O meu objetivo ao gravar esse vídeo é compreender a importância da prudência e aplicá-la às nossas decisões no dia a dia. Amados, todos nós fazemos escolhas. Algumas parecem sem muita importância, mas todos nós fazemos. Entretanto, outras decisões podem afetar nossa família, nossa vida espiritual e, por que não, até a nossa comunhão com Deus. Então vale a pena você refletir muito sobre aquilo que você vai fazer na sequência. Isso a gente chama de prudência. É o cuidado em agir de modo que a nossa vida seja guardada e seja conduzida com certa cautela, com uma certa preocupação. Note que Provérbios nos ensina que a pessoa prudente não vive de maneira precipitada. Ela observa aquilo que está para acontecer, ela pensa, ela ouve e avalia as consequências e procura agir de acordo sempre com a vontade de Deus. Então, um dos cuidados que nós precisamos ter para agir com prudência é você estar sempre observando o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso. Como isso pode afetar a minha vida espiritual? De que maneira a minha comunhão com Deus vai ser afetada se eu tomar essa ou aquela decisão? Tudo isso é relevante na vida espiritual, irmãos. Muitas vezes nós achamos que pequenas escolhas, que pequenas atitudes não afetam as nossas vidas, mas afetam. A Bíblia tem até algumas passagens que são interessantes. Por exemplo, quando se trata de ter cuidado com as raposinhas, ou quando recomenda que a gente preste atenção no dia das coisas pequenas. Então, são passagens que devem nos levar a refletir sobre a importância de qualquer decisão. Mesmo aquelas que a gente acha que não vai ter importância, vai afetar as nossas vidas, vai trazer complicações e muitas vezes nos prejudicar na vida espiritual. Prudência não é medo e nem indecisão. Prudência pode ser chamada de sabedoria aplicada à vida, na nossa conduta, na nossa vida diária. E uma definição talvez mais completa seria: prudência é pensar antes de agir, avaliar as consequências e escolher o caminho mais seguro. A prudência é virtude que guarda a vida, como dissemos. Então, precisamos agir com todo cuidado para que não saiamos do alcance da prudência que deve nos conduzir no nosso dia a dia. A prudência é importante porque nos ensina a antecipar e ver
uma situação que provavelmente vai ser desfavorável para a gente ou vai ser perigosa. Então, quando você age com prudência, você não vai ser surpreendido. No livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 3, diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre as consequências. Então note que a prudência, ela vai evitar com que você possa cair numa situação complicada ou numa situação de dificuldade para você. A pessoa prudente procura perceber os sinais antes que os problemas aconteçam. Então isso é importante, porque quantas vezes, irmãos, a gente se vê diante de situações em que a gente falou, mas se eu tivesse pensado melhor, não tinha feito isso. É exatamente aqui que faltou a prudência. Quando você se vê numa situação e na qual você reflete e imagina exatamente isso. Se eu tivesse pensado melhor, não teria feito isso ou não teria feito aquilo. Portanto, a situação das quais o cristão não precisa provar que é uma pessoa muito forte, uma pessoa muito capaz e tudo mais. Às vezes, a atitude mais sábia não é você encarar uma situação, mas é você afastar-se dela. A palavra do Senhor nos adverte sobre o cuidado que a gente deve ter ao nos conduzirmos diante de situações que possam nos conduzir ao pecado. Por exemplo, quando José estava na casa de Potifar e surgiu uma situação em que ele poderia se envolver no pecado, qual foi a atitude prudente dele? Não foi de encarar aquela mulher e discutir com ela e tentar dissuadi-la daquela atitude que ela queria com ele. Mas ao invés disso, ele simplesmente fugiu. Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos de 12 a 20, Paulo nos manda fugir da prostituição ou da imoralidade sexual. São situações que não dá para você encarar e pensando que você é forte e que você vai conseguir resistir. É bem interessante que a Bíblia nos manda resistir ao diabo, mas não manda resistir à prostituição ou à imoralidade sexual ou qualquer tipo de pecado nessa área. A Bíblia nos manda fugir. Por quê? Fugir é mais prudente do que você enfrentar uma situação da qual você pode se sair machucado. Então é bom você pensar nisso. Há tentações, esse é um princípio importante na vida cristã, que não devem ser enfrentadas. Não devem ser tentada negociação, nada disso. Mas você deve manter distante. Isso é prudência. Isso é cuidado que você precisa ter com a sua vida espiritual. Além do mais, nós precisamos ter prudência nos nossos relacionamentos. Nós precisamos ter cautela. A Bíblia diz que quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então veja, uma simples escolha de uma companhia com a qual você vai estar pode trazer consequências e resultados para você totalmente diferentes. Então, o que nós precisamos ter? Cautela, cuidado, prudência. Precisamos observar e atentar para o que pode acontecer em função de estar fazendo isso ou aquilo. A prudência, por exemplo, não manda desprezar pessoas, mas avaliar quem influencia nossas decisões. Nós vimos isso nas lições passadas, quando estudamos a respeito do cuidado que a gente precisa de ter com a nossa conduta. E isso aqui é importante porque muita gente, irmãos, se envolve em situações que poderiam ser evitadas e trazem dissabores, trazem consequências danosas para as suas vidas em coisas que poderiam muito bem ser evitadas. As escolhas, os envolvimentos com que fazem com certas pessoas trazem dificuldades, trazem problemas que depois você vai ter dificuldade de se livrar. Portanto, uma pergunta que nós precisamos fazer sempre é a seguinte:
As pessoas que estão mais próximas de nós estão nos aproximando ou nos afastando dos valores bíblicos, dos princípios bíblicos. A nossa convivência com determinadas pessoas, pode ser da família, da igreja ou do seu círculo social que você tem. A pergunta que nós precisamos fazer é sempre essa: a minha convivência está me trazendo benefícios ou prejuízos? Eu estou me aproximando mais de Deus, estou me tornando um cristão mais efetivo, ou eu simplesmente estou vivendo de qualquer jeito? Quando os nossos amigos, quando as pessoas com quem convivemos cometem atitudes que nos influenciam e que nos afastam da presença de Deus, é uma evidência de imprudência. É uma situação da qual nós precisamos sair imediatamente. Não dá para negociar com o perigo daquilo que nos afasta de Deus. Não temos como fazer isso. É sempre uma situação de risco e o prejuízo vai ser sempre para nós. Portanto, nós precisamos tomar cuidado e agir com cautela. Nós precisamos também ter muito cuidado e agir com prudência em decisões que são decisões práticas. Nós, por exemplo, o prudente ele avalia antes de assumir compromissos, fazer qualquer outra coisa, uma compra, por exemplo, avalizar alguém quando for solicitado. Tudo isso significa prudência. Quantas vezes nós nos arrependemos de fazer certas coisas, de nos envolvermos com certas pessoas? Quantas vezes isso pode nos prejudicar? Como evitar isso? Agindo com cuidado, refletindo sobre o que pode acontecer antes que aquilo aconteça. É isso que chamamos de prudência. O imprudente, por exemplo, ele pergunta: eu posso fazer? O prudente, ele pergunta: convém fazer? Que poder todos nós podemos, mas convém? Mas vai trazer benefícios ou vai trazer dificuldades? É isso que a gente precisa pensar. Uma coisa que aparentemente é boa pode resultar em situação que nos vai trazer dificuldades depois. E isso é o que nós precisamos evitar. Muita coisa, irmãos, que nós enfrentamos, muitas dificuldades pelas quais passamos, são consequências. Não são causas exatamente, são consequências. Claro, essas situações causam outros problemas, mas na verdade elas já estão sendo consequência de más escolhas que fizemos, de aproximação de pessoas com as quais não deveríamos nos aproximar, ou das quais não deveríamos nos aproximar, com as quais não deveríamos manter um relacionamento próximo, uma convivência muito íntima. Tudo isso é cauteloso e que nós precisamos tomar cuidado. A prudência também ela vai nos ensinar a pensar antes de agir. O livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 3, diz assim: quem guarda a sua boca preserva a sua vida. Guardar a boca aqui é uma expressão cujo significado vai além de ter cuidado com o que fala. Envolve também o cuidado com a nossa conduta, com o nosso comportamento de uma forma geral. É a mesma coisa que pés na Bíblia, né? A Bíblia diz, por exemplo, guarda o teu pé. Essa expressão não significa exatamente você ter cuidado com essa parte do seu corpo que te dá sustentação, que te mantém de pé. É importante você saber que os pés na Bíblia é uma metáfora para a nossa conduta, para a nossa vida, em certo sentido, de modo geral, e com a qual nós precisamos ter muito cuidado. Então veja, uma das marcas da prudência é criar algum espaço entre aquilo que sentimos e aquilo que nós fazemos. Nós não podemos ser precipitados e agir só com o coração. Nós precisamos muitas vezes agir com a razão. Quando você consegue fazer um divisor de águas nesse sentido,
você evita muitas complicações. Às vezes a gente pensa, mas é uma pessoa tão próxima, é alguém que eu quero tanto bem e tudo mais. Mas mesmo nessas circunstâncias, é o momento da gente agir com a razão e não com a emoção. Aliás, dizem que sob o impacto de emoção forte, você não pode tomar nenhuma decisão. Por quê? Porque nós estamos abalados, nós somos capazes de fazer coisas erradas se a gente não tiver cautela, se a gente não tiver cuidado. O impacto emocional nas nossas vidas pode provocar reações inesperadas. E aí, quando você for dar conta da coisa, você já se envolveu até onde não pode mais sair. E aí dá problema. Então, cautela naquilo que você fala, cuidado naquilo que você faz, cuidado com quem você se envolve, cuidado com as pessoas que estão se aproximando de você. Nem tudo que nós pensamos precisa ser dito. Essa é uma situação bastante cautelosa que a gente precisa ter. Nem toda provocação precisa de receber resposta. E há uma expressão que eu acho que ela é muito válida com relação à questão da prudência, principalmente no que diz respeito àquilo que a gente fala. Há uma frase que diz assim, olha, nunca diga nada se as suas palavras não forem melhores do que o silêncio. Isso é uma situação que pode te livrar de muitos embaraços, de muitas complicações, com certeza. Então a gente precisa ter bastante prudência antes de falar. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim, olha, a resposta branda desvia o furor. E Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz assim que há alguns cujas a língua são como pontas de espada. Então note que você pode, por meio de suas palavras, trazer complicações muito severas, trazer danos que você depois vai ter dificuldade de contornar ou de reparar. Portanto, antes de falar qualquer coisa, como eu disse, pense se suas palavras é melhor do que o silêncio. Isso é muito importante. Agora, além disso, pergunte sempre para você a mesma, em cada situação que você tiver de dar uma resposta ou de se envolver em um determinado tipo de conversa. Isso é verdade. Sabe, irmãos, muitas vezes nós mentimos com aquilo que nós falamos, porque a gente não fica atento àquilo que vai dizer. Isso que eu vou falar vai trazer benefícios? Ou simplesmente vai preencher uma lacuna, um espaço sem significado nenhum? Isso precisa ser falado agora? Será que não é melhor manter o silêncio do que falar? Ou esse é o momento certo para fazer isso? Ou para falar aquilo? Sabe? E outra coisa também, essa é a maneira correta de falar. Dizem, irmãos, que mais de 80% dos problemas que nós enfrentamos nas nossas conversas não é exatamente aquilo que a gente fala, mas como a gente fala. Às vezes você está conversando com seu cônjuge e fala uma coisa que não traria nenhum problema se fosse dito de outra maneira. Mas a forma como você fala, às vezes agressiva, às vezes mais alta, pode trazer consequências e consequências desastrosas para você. Mas o melhor conselho mesmo é pensar sempre: o que eu vou dizer é melhor do que ficar calado. Nunca diga nada quando o silêncio for a melhor opção, porque você vai evitar trazer transtorno para a sua vida, trazer dificuldades para a sua vida, trazer problemas para a sua vida, só com a sua palavra. Portanto, seja cauteloso. Nem tudo que a gente ouve precisa responder e dar uma resposta à altura, como a gente fala. Às vezes o silêncio traz benefícios que, olha, você nem imagina o tamanho. Portanto, uma palavra pode apagar um incêndio ou pode jogar gasolina nele. O que você prefere?
Então é isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente fala e faz as coisas. Uma outra questão bastante interessante é o cuidado nas escolhas. Agir com prudência ao escolher qualquer coisa. Provérbios capítulo 19, versículo 2 nos adverte contra a precipitação. Olha, a precipitação diz: faça agora e pense depois. Mas a prudência diz: pense agora para não lamentar depois. Logo, é uma postura que nós precisamos ter sempre. Isso em qualquer lugar, irmãos. Pode ser numa conversa dentro da igreja, pode ser uma conversa na família, pode ser uma conversa com um colega de trabalho. Cautela, cuidado. Dizer coisa que não deve traz consequências e trazem consequências terríveis, das quais a gente não se desenrola facilmente. É muito complicado. Então, a prudência é sempre a melhor maneira de agir. Portanto, antes de decidir alguma coisa, pergunte a si mesmo: isso está de acordo com a palavra de Deus? Seja o que você for fazer, pode ser até, pasmem, a escolha com quem você vai, da pessoa com quem você vai namorar, o local onde você vai trabalhar, o local onde você vai passear. Isso você precisa ter cuidado, porque nem sempre coisas aparentemente inocentes são de fato inocentes. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque muitas vezes o lugar onde você vai pode trazer problemas para a sua vida espiritual. Uma palavra que você fala, algo que você se envolve, a pessoa com quem você decide namorar, tudo isso traz problemas que você não tem como depois se livrar. E é por isso que a gente precisa ter muita cautela. Veja, uma outra pergunta que você deve fazer: quais serão as consequências disso? Você está pensando em fazer um negócio, em fazer uma aquisição, em se envolver numa sociedade? Quais são as consequências dessa situação? Tudo isso, irmãos, trazem dificuldades para as nossas vidas, muitas vezes, que nos coloca em situação embaraçosa, complicada, e depois a gente se arrepende, mas já se arrepende tarde. Ainda uma outra pergunta que é necessário ser feita é: estou decidindo de acordo com princípios bíblicos ou pela minha emoção? Lembra do que eu disse? Diante de uma situação emotiva, diante de um impacto emocional, não tome decisões, seja qualquer que for. Não tome. Não faça nada se você estiver abalado emocionalmente. Você está muito irritado, você está muito alegre, você está envolvida numa situação que você não tem o domínio dela. Cuidado. Não faça nada diante de uma situação dessas, porque a precipitação pode trazer consequências para você que você depois não vai conseguir se livrar. Então, diante de um impacto emocional, não faça nada. A prudência tem que estar em evidência exatamente aí. Eu sei que às vezes é difícil você tomar certas decisões quando parece que a coisa é muito boa, quando vai dar, tudo está parecendo que é certo, mas não dá para você tomar essa decisão sem primeiro perguntar algumas coisas. Isso é relevante. A prudência precisa sempre estar em evidência nos momentos que eu vou tomar decisões importantes, eu vou fazer escolhas importantes relacionadas à minha vida, porque tudo que nós fazemos em qualquer situação, em qualquer área da nossa vida, afeta a nossa vida espiritual. Irmãos, e aí o perigo pode ser muito maior do que a gente imagina. Um afastamento da presença de Deus,
um entristecimento ao Espírito Santo pelo que fizermos e muitas vezes, irmãos, complicamos a nossa vida espiritual por conta de coisas que fazemos sem pensar. Portanto, é necessário refletir e só tomar decisões depois de muita convicção, após refletir bastante. Não se esqueça disso. Sabe, uma outra coisa interessante que a prudência deve estar bem presente é na hora de ouvir conselhos. Sabe, nem todo conselho é bom. Nem todo conselho deve ser seguido à risca. As Escrituras nos dizem, no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 22, que onde não há conselho, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Aqui a palavra conselho, ela está mais relacionada a uma reflexão, a um debate, a uma discussão a respeito daquilo que vai ser feito. Agora, quando se trata de você ouvir a orientação de alguém para você tomar uma decisão, seja cauteloso. Sabe por quê? Porque é nessa hora, é nesse instante que as dificuldades podem vir sobre nós. Quando seguimos o conselho de alguém, quando seguimos a orientação de alguém que não está devidamente qualificado para nos aconselhar. A pessoa prudente reconhece que pode não estar enxergando todos os lados de uma questão. E se você age desse jeito, é agir às cegas, e o problema pode ser muito grave para o seu lado. Quem nunca escuta um bom conselho, por outro lado, pode se dar mal. Pode correr o risco de aprender somente depois de ter passado por diversos problemas, não é? Dizem que o tolo aprende à custa da sua própria experiência, mas o sábio aprende com a experiência do outro. Mas agora, não é porque o outro aparentemente é bom em determinada área, é competente em determinada área, que pode te dar conselhos os quais você vai seguir de modo cego. Isso a gente tem que ter muita cautela, isso a gente tem que ter muito cuidado. Irmãos, mesmo na igreja, há certas conversas que a gente precisa evitar. Há certos grupos que a gente precisa ter cuidado de envolver-se com eles. A igreja está passando por uma crise hoje de credibilidade, e isso inclusive dentro dela mesma. Não só a sociedade lá fora está duvidando muito do papel da igreja por conta de nossas atitudes muitas vezes precipitadas, impensadas, e que tem trazido mau exemplo, que tem trazido escândalos. Muitas vezes dentro dela própria tem muita gente insatisfeita. Hoje, o número de desigrejados está aumentando consideravelmente, irmãos. É impressionante você ver o número de pessoas que estão deixando de congregar por conta de condutas de cristãos dentro das nossas igrejas. Por isso, cautela, muita prudência ao conversar, ao se envolver, ao dar atenção a determinado grupo, a determinado tipo de conversa dentro da igreja. A prudência também é uma expressão da sabedoria cristã. O contrário do que eu estou dizendo. Agir de qualquer jeito, conversar com qualquer um, fazer as coisas de qualquer maneira. Provérbios capítulo 8, versículo 2 diz o seguinte: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Então, é um bom cuidado que nós precisamos ter é atentar sobre esse tipo de comportamento. Prudência e sabedoria caminham juntas. Portanto, quem é prudente também é sábio, e quem é sábio também é prudente, lógico. Então, uma pessoa pode ter muito conhecimento e ainda tomar decisões desastrosas, porque ter conhecimento não significa ser sábio. A sabedoria bíblica, a sabedoria que o livro de Provérbios nos ensina, não é com base no nosso cabedal de informações, não é com base naquilo que a gente conhece,
A gente sabe. Você pode ter uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo, que sabe muita coisa, e ser uma pessoa que comete erros, e erros até crassos muitas vezes. Portanto, a sabedoria bíblica aparece quando aquilo que conhecemos da palavra de Deus começa a orientar a nossa maneira de viver. Eu estou agindo de acordo com a palavra de Deus. A minha conduta está se baseando no que a palavra de Deus prescreve. Princípios bíblicos devem a qualquer custo serem observados na nossa conduta no dia a dia. Sabe, irmãos, princípios bíblicos são muito mais significantes do que mandamentos bíblicos. Por exemplo, as Escrituras nos dizem que nós não devemos matar uma pessoa, tirar a vida de alguém. Isso é um mandamento. Agora veja, eu não matar uma pessoa significa que eu apenas estou sendo legalista observando o mandamento. Agora, eu estarei sendo um cristão autêntico quando eu observo os princípios que estão por trás deste mandamento de não matar. Por que eu não devo matar? Porque eu tenho que amar os meus inimigos. Eu não devo matar porque eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem. Eu não devo matar porque eu sei que a vida pertence a Deus e eu não tenho direito de tirá-la de ninguém. E aí você poderia listar vários princípios que estão por trás do mandamento não matar. Esses princípios, sim. Por exemplo, eu não mato, mas eu não perdoo. Eu não mato, mas eu odeio. Eu não mato, mas eu não considero o meu próximo. Esses princípios que subjazem ao não matar são mais importantes, até eu diria, do que o próprio mandamento em si. Então é bom a gente tomar cuidado e pautar a nossa conduta pelos princípios bíblicos. A Bíblia diz, não adulterarás. Mas por que eu não adultero? Eu não vou adulterar porque um dos princípios que estão por trás do não adulterar é que eu devo respeitar o meu cônjuge. Eu devo amar a pessoa com quem eu me casei. Eu devo valorizar o meu lar. Eu devo tratar com respeito minha família, meus filhos. Tudo isso são princípios que subjazem ao mandamento não adulterar. Portanto, viver de acordo com princípios bíblicos é muito mais rigorosa a sua conduta do que você observar mandamentos pura e simplesmente. Portanto, nós precisamos ter cautela com isso. O prudente procura viver de maneira coerente. Claro, não dá nem para a gente querer discutir. Efésios capítulo 5, versículo 15, Paulo diz o seguinte, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Lembra que eu disse? Quem é sábio é prudente. Por isso as Escrituras nos mandam viver como pessoas sábias. Somos cristãos no culto, na igreja, mas também somos cristãos em casa, no trabalho, nas redes sociais, principalmente agora, nas conversas, nas finanças e nos nossos relacionamentos. Portanto, não é crente só na igreja, nós somos crentes em todo e qualquer ambiente que nós estivermos. Agir assim é agir com prudência, porque você não vai estar dando escândalo. A Bíblia nos recomenda, aliás, viver de tal maneira que a gente não dê escândalos, porque qualquer tipo de escândalo, com certeza, é um prejuízo, e um prejuízo enorme, tanto para aqueles que praticam, quanto para aqueles que são afetados por eles. Veja que a verdadeira prudência não aparece só diante do pastor, diante dos irmãos da igreja. Aparece quando ninguém está nos observando. Isso é vida conduzida com prudência. É você ter certeza de que está fazendo certo, mesmo quando ninguém te vê. Além do mais, o prudente, sabe, ele pensa nas consequências.
ele faz boas escolhas, ele fica atento ao que está à sua volta e ele pensa muito nas consequências que podem decorrer das suas atitudes, das suas escolhas, do seu modo de ser. Antes de agir, pergunte: onde essa decisão poderá me levar? Até onde eu vou chegar se eu tomar essa decisão? Algumas escolhas oferecem prazer imediato, mas o sofrimento futuro é muito grande. Então seja cauteloso, seja cuidadoso. O livro de Provérbios, falando sobre a conduta moralmente correta do ponto de vista sexual, ela fala: se uma mulher prostituta te quiser arrastar, não vá com ela. Porque o prazer que você vai ter vai ser muito efêmero em relação ao sofrimento que você vai ter. Você precisa pensar nisso. Então, outras escolhas exigem renúncia agora, mas produzem paz de espírito e paz com Deus depois. Sabe, evitar um pecado é sempre uma maneira muito prudente de se conduzir. Evitar uma atitude que te traga aborrecimentos depois é sempre a melhor maneira de você agir. Eu diria que a prudência troca o prazer de um momento pela segurança de um futuro melhor. De que maneira você quer viver amanhã? Perturbado pelas dificuldades, pelos problemas, consciência pesada e tudo mais? Então vá em frente, faça o que der na cabeça. Como diz o apóstolo Paulo, né? Todas as coisas me convêm, eu posso fazer o que eu quiser, mas será que é prudente fazer tudo aquilo que a gente pode? Então, aí está uma boa reflexão para você fazer durante essa semana. O prudente procura agradar a Deus. Sabe, irmãos, veja só. A prudência cristã vai além do bom senso. O prudente, a prudência, o cristão prudente não pergunta somente: isso vai dar certo? Ele também pergunta: isso agrada a Deus? Sabe? Pode ser que o que você vai fazer ninguém vai ficar sabendo. Pode ser que a sua escolha errada ninguém vai saber dela. Mas você e Deus sabem. E quando a gente faz qualquer coisa que fere a nossa santidade, fere a imagem de Deus que está em nós, as consequências são terríveis. O peso na consciência não tira por nada. O sofrimento, a dificuldade de pensar depois, de orar depois, enfim, a sua maneira de viver será um desastre sem dúvida nenhuma. Portanto, antes de fazer qualquer coisa, pergunte: isso agrada a Deus ou não? Uma decisão pode ser vantajosa, popular e socialmente aceita, mas ainda contrariar princípios da palavra de Deus. É o que eu estava falando agora mesmo. Isso precisa ser pensado e pensado com muito cuidado, com muito jeito, com muita responsabilidade. Então, a nossa referência final que define exatamente todas as nossas escolhas não é se vai dar certo, se vai ser bom, se eu posso, se ninguém está vendo, se ninguém vai saber, mas isso é a vontade de Deus para mim. Todas as vezes que você estiver diante de uma escolha, pergunte isso. Isso agrada a Deus? É a vontade de Deus que eu faça isso? É isso que nós precisamos refletir. Além do mais, irmãos, nós temos que agir de modo cauteloso, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos famílias, nós temos irmãos,
nós temos pessoas que dependem de nós. Por isso é importante. Tá? A prudência não promete uma vida sem dificuldades, mas muitos problemas poderiam ser evitados se ouvíssemos a palavra de Deus antes de tomar determinadas decisões. Pode ter certeza disso. Se você tivesse a cautela de olhar o que Deus te fala na palavra dele, você iria perceber muito mais como você pode evitar certos problemas na sua vida. Eu quero até te dar uma sugestão. Há mais de 2 anos eu venho lendo a Bíblia de uma forma diferente. Eu já li a Bíblia muitas vezes, muitas mesmo. Não sei quantas já li, mas já li muitas vezes. Mas eu decidi fazer a leitura da Bíblia de uma forma diferente. Há mais de 2 anos eu venho fazendo. E é ler um capítulo só da Bíblia por dia. Mas não é uma leitura qualquer. É uma leitura que eu reflito no capítulo por inteiro. Qual é o tema do capítulo? Quais são os ensinos básicos que ele me dá ao lê-lo? O que eu devo evitar de fazer depois de ler aquele capítulo? O que eu preciso fazer depois de ler aquele capítulo? Irmãos, são tantas lições interessantes que você aprende quando você faz isso. Sabe, lendo apenas um capítulo da Bíblia por dia. Vale muito a pena você fazer isso. Agora eu já estou lendo, nós já fizemos a leitura do Novo Testamento e agora já estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, estamos nos livros históricos. E olha, eu vou te contar uma coisa. De todas as vezes que eu já li a Bíblia procurando por assuntos, eu já li a Bíblia procurando ver a vida de personagens, eu já li a Bíblia procurando por temas bíblicos, por exemplo, eu li o Pentateuco, eu li os históricos, eu li os profetas. Eu li a Bíblia de maneira que eu escolhia os assuntos. Eu li as cartas paulinas, eu li as epístolas paulinas, eu lia os evangelhos, enfim. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia de uma maneira tão boa para aprender como é você ler apenas um capítulo por dia. E você não é só ler, você lê o capítulo, você reflete sobre ele, você procura tirar lições dali de dentro. Olha, é muito, mas muito importante você fazer isso. Portanto, é relevante que a gente viva desta maneira. A prudência, portanto, não promete uma vida sem dificuldades, mas nós podemos usá-la para tomar nossas decisões. Ser prudente significa aprender a algumas coisas. Primeiro, vir antes de entrar. Antes de você fazer qualquer coisa, será que isso vai dar certo? Será que isso é bom? Será que isso agrada a Deus? Isso vai me dar condições de crescer espiritualmente? Pensar antes de agir. Ouvir antes de decidir. E orar antes de escolher. Poucas vezes a gente toma essas decisões. Poucas vezes a gente faz isso. Mas comece a partir de agora. E você vai ver que muita coisa que você enfrenta, você vai deixar de enfrentar se você começar a fazer isso. O cristão prudente não precisa conhecer tudo o que vai resultar amanhã. Basta conhecer os princípios daquele que já conhece todo o amanhã. Os princípios bíblicos. Aquilo que vai te orientar. Valores que são bíblicos. Isso precisamos fazer. Portanto, como eu disse, a prudência não elimina todas as tempestades da vida, mas evita que você construa sua casa na rota por onde elas passam. Os Estados Unidos são famosos, né? Tem o corredor dos furacões, tem o corredor dos tornados e tudo mais. Naquela região, naqueles corredores, ninguém faz nada, porque se fizer, o perigo é muito grande. Na vida cristã, é exatamente isso.
E agora, para que esse vídeo não fique mais longo do que ele já está, eu quero falar sobre algumas aplicações que você deve observar na sua vida. Primeira, consulte a palavra de Deus antes de tomar decisões. Sejam decisões importantes, sejam decisões simples, sobre qualquer assunto. Aprenda a consultar a palavra de Deus. Mas não é consultá-la como se ela fosse algo mágico, uma caixinha de promessa que a gente tinha antigamente. Procure consultar vendo o que ela diz a respeito, procurando esse assunto dentro dela. Escute o que Deus te fala. Segunda, reconheça situações de risco e afaste-se delas. Aprenda a olhar aquilo que você vai se envolver, a situação pela qual você vai passar, com mais cautela, com mais cuidado, e você vai poder evitar muitos problemas na sua vida. Algumas de vitórias começam com uma retirada prudente, sabe? Eu não vou entrar aí, porque aí nesse lugar não é bom, tem perigo. Terceira, não decida no auge da emoção. Já falei isso bastante nesse nosso vídeo de hoje. Raiva, medo, euforia e paixão podem prejudicar o nosso senso, o nosso juízo. E aí a coisa pode dar feia para você. Portanto, cuidado. Quarto, ouça pessoas espiritualmente maduras e cuidado com conselhos que você ouve de qualquer um. Seja muito, mas muito cauteloso. Conselho não é tudo que você deve seguir. Nem todos são bons, cuidado. E finalmente, pense nas consequências. Será que o que eu vou fazer vai resultar em quê? Sabe? Pergunte. Se eu continuar neste caminho, onde eu vou estar amanhã? Eu vou estar mais próximo de Deus, vou estar mais longe de Deus, vou estar próximo do pecado, vou estar em pecado. Pensa nisso. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.